O vento uivava sem descanso, levantando redemoinhos de poeira que se arrastavam como espectros pelas pradarias do oeste selvagem. O sol, impiedoso, pendia pesado sobre o horizonte, queimando a terra rachada e castigando qualquer ser vivo que ousasse atravessar aquele deserto sem fim. A vastidão parecia não ter limites, e o silêncio, quando não quebrado pelo sussurro seco da ventania, era profundo o bastante para fazer um homem se sentir esquecido pelo mundo. Nesse cenário solitário avançava Elias Montoya, montado em seu cavalo baio de pelagem já marcada pela poeira das jornadas. O homem trazia no rosto o mapa do tempo, rugas fundas, barba rala e queixo endurecido pela falta de descanso. Seus olhos castanhos, quase sempre semicerrados contra o brilho do sol, carregavam a expressão de alguém que já vira mais do que gostaria. Um chapéu de abas largas lhe protegia a face, enquanto o casaco de couro gasto guardava o pouco de dignidade que ainda sustentava sua figura. Elias era um cowboy errante, daqueles que não deixavam raízes em lugar algum. O trabalho o encontrava onde houvesse gado para conduzir, cercas para reparar ou algum rancho em necessidade de braços fortes. Mas, no fundo, sua jornada era menos sobre sustento e mais sobre fuga, fuga de memórias que o perseguiam quando fechava os olhos, de perdas que ainda doíam como feridas abertas. A cavalgada era longa e silenciosa. Cada passo do cavalo produzia um som seco, abafado pelo pó. O cheiro de terra quente misturava-se ao suor do animal. Não havia canto de pássaro, nem sombra de árvore que aliviasse a marcha. Só a solidão. Elias sabia que o oeste podia matar um homem mais rápido do que a bala, bastava deixá-lo sozinho com sua própria mente. Ele respirava fundo, tentando manter o pensamento no próximo vilarejo. Precisava encontrar trabalho, talvez alguns dias de paga que ao menos garantissem grãos para si e feno para o cavalo. Não pedia mais que isso. Não tinha família, não tinha a quem escrever cartas, tampouco lugar a que pudesse chamar lar. Sua vida era uma estrada sem fim, e a poeira que o cercava parecia confirmar esse destino. Por horas nada mudou. O sol descia lentamente, tingindo o céu de vermelho e dourado. Elias ajustou o chapéu, esporeando de leve o cavalo para manter o ritmo. Foi então que o silêncio se quebrou. No início, pensou ser apenas o gemido distante do vento, alguma ilusão acústica trazida pelas dunas secas. Um som tão suave que quase poderia ser ignorado. Mas, depois de alguns segundos, percebeu algo estranho, não era o som grave de um animal, nem o assovio comum da ventania. Era mais agudo, trêmulo, como um lamento fraco. Elias puxou as rédeas, fazendo o cavalo parar. O coração acelerou em um compasso desconfortável. Ergueu a cabeça, escutando. O som voltou, arrastado, perdido entre as correntes de ar. A princípio, parecia impossível. Naquelas terras inóspitas, longe de qualquer rancho ou povoado, não deveria haver vozes humanas, muito menos tão pequenas, tão frágeis. Ele franziu o senho. O vento podia pregar peças. Muitos homens enlouqueciam nas planícies, ouvindo murmúrios que não existiam. Mas, em sua alma endurecida, Elias sabia distinguir a alucinação da realidade. E aquele som tinha algo de profundamente humano. Um lamento, sim, mas de quem implora por cuidado. Seu cavalo bufou, inquieto. Elias passou a mão na crina do animal, tentando acalmá-lo, mas manteve os ouvidos atentos. O som parecia surgir mais à frente, em meio a um emaranhado de pedras e arbustos ressequidos. Ele estreitou os olhos, desconfiado. Armadilhas não eram raras, bandidos costumavam usar truques para atrair viajantes desavisados. Ainda assim, algo em seu peito pesava, uma intuição, quase instinto. O som se repetiu, desta vez mais claro, mais dolorido. Elias respirou fundo. O deserto nunca lhe dera nada além de sofrimento, mas agora parecia exigir dele uma escolha. Com um leve estalo da língua, fez o cavalo avançar na direção do lamento, o coração apertado e a mão firme sobre o cabo do revólver. O vento carregava poeira e mistério. E, entre eles, um chamado que ele não poderia ignorar. Elias manteve o cavalo em passo lento, os olhos varrendo cada sombra do terreno. O vento parecia zombar de sua cautela, arrastando poeira e fazendo os arbustos secos rangerem como esqueletos retorcidos. O som que ouvirá agora se repetia, mais nítido, quase como um gemido engasgado. Ele apertou os olhos, procurando uma silhueta humana ou reflexo de metal, qualquer coisa que denunciasse uma emboscada. Nada. Apenas pedras, cactos dispersos e um silêncio pesado entre as rajadas de vento.
Sua mão descansava no cabo do revólver, pronta para puxar ao menor sinal de perigo. Conhecia os truques dos bandidos: fingir ferimento, usar voz de criança ou de mulher para atrair viajantes. Muitos homens honestos tinham encontrado a morte ao ceder ao instinto de ajudar. Mas havia algo diferente ali. Aquele som não parecia ensaiado, nem teatral. Era frágil, irregular, como se a própria vida estivesse prestes a se apagar. Elias respirou fundo, sentindo o peso da escolha. Avançou alguns metros até que o cavalo empacou, relinchando baixo, assustado. O cowboy desceu com um salto, pousando a bota na terra seca. Segurou as rédeas, acalmando o animal com um tapinha no pescoço, e seguiu a pé. Seus passos levantavam nuvens de pó que se dissipavam lentamente ao vento. Foi então que viu. Entre duas pedras baixas, quase escondido pela areia acumulada, havia um saco de estopa. Rasgado em alguns pontos, o tecido se movia de forma sutil, como se algo vivo estivesse lá dentro. Elias parou de súbito, o coração martelando no peito. O saco se remexeu outra vez. E, logo em seguida, veio o som, um choro abafado, fraco, como se nascesse e morresse no mesmo instante. Por um momento, o cowboy sentiu a garganta secar. Não queria acreditar no que seus ouvidos diziam. Lentamente, aproximou-se, ajoelhando-se ao lado do embrulho. Com as mãos firmes, porém hesitantes, puxou as amarras do saco. O cheiro de poeira, suor e desespero escapou de dentro. Elias afastou o pano e o que viu congelou seu corpo. Ali estava um bebê. Pequeno demais, frágil demais para aquele deserto implacável. A pele pálida estava coberta de poeira, os lábios rachados pela sede. Mas os olhos ainda se moviam, procurando a vida. Elias engoliu em seco. Não lembrava a última vez que vira uma criança tão de perto. O choro foi interrompido por um murmúrio baixo, quase imperceptível, mas que soou como um trovão em seu coração endurecido. Mamãe. A palavra saiu trêmula, entre soluços. Elias fechou os olhos por um instante, pressionando as mãos contra as têmporas. O Velho Oeste não era lugar para piedade. Sobreviviam os fortes, os espertos e os que sabiam ignorar o peso da compaixão. Ainda assim, algo dentro dele, algo enterrado havia anos, despertou naquele instante. Ele pegou o bebê nos braços. A criança era leve, tão leve que parecia feita apenas de ossos frágeis e esperança. Tremia, mas ainda respirava. Elias sentiu o calor fraco do pequeno corpo contra seu peito. O dilema veio de imediato, implacável. Se seguisse com a criança, sua viagem se tornaria um inferno. Precisaria de água extra, de comida que não tinha, de abrigo que talvez não encontrasse. Um bebê não poderia sobreviver às noites geladas da planície, nem ao calor inclemente do meio-dia. E se aqueles que o abandonaram ainda estivessem por perto? Carregar a criança seria carregar um alvo nas costas. Mas deixá-lo ali seria decretar a morte sem piedade. E Elias, por mais calejado que fosse, não conseguia obrigar-se a esse ato. Ergueu os olhos para o céu, onde o sol ardia como um juiz silencioso. Sentiu a lembrança de outra vida se insinuar, um lar distante, risos infantis, e o eco de vozes que há muito não ouvia. Ele afastou a memória com raiva, mas o vazio no peito apenas se aprofundou. Maldito seja quem fez isso, e murmurou, ajeitando o bebê contra o peito. Ficou ali, parado por longos segundos, como se esperasse uma resposta do próprio deserto. Não veio nada além do assobio constante do vento. Por fim, Elias levantou-se. Ajustou o saco de estopa, rasgando parte dele para improvisar uma manta e proteger a criança da poeira. Voltou até o cavalo, que relinchou desconfiado ao sentir o novo fardo. Quieto, parceiro, sussurrou Elias, montando-se com o bebê nos braços. Enquanto retomava a marcha, seu coração pesava. Não sabia para onde estava indo, nem como sustentaria aquela pequena vida. Apenas sabia que não poderia abandoná-la. O deserto testava, e, pela primeira vez em anos, Elias não tinha resposta pronta, apenas a certeza de que, ao ouvir aquela voz chamar por mamãe, o destino dele mudará para sempre. Elias ajeitou a criança junto ao peito, envolta em pedaços do saco de estopa, e retomou a cavalgada. O cavalo relutava em manter o passo, talvez sentindo o peso do destino que agora se enroscava ao destino de seu dono. A tarde caía rápido, e o sol, antes inclemente, agora se dissolvia em tons de cobre e violeta.
Era nesse intervalo traiçoeiro que o deserto revelava seus predadores. Não demorou. Primeiro, o grito áspero de um abutre rasgou o céu. Elias ergueu os olhos e viu a sombra do pássaro, em círculos cada vez mais estreitos. Logo outros vieram, 5, 6, talvez mais, como sentinelas negras aguardando a morte selar sua presa. Estão sentindo o cheiro de ti, pequenino, e murmurou Elias, apertando a criança contra si. O bebê mexeu-se fraco, soltando um suspiro que mais parecia um lamento. Elias sentiu a raiva crescer. Não permitiria que aqueles olhos inocentes se fechassem ali, sob o olhar impiedoso das aves. Ele esporeou o cavalo, acelerando o trote. O deserto, porém, não era terreno de misericórdia. A cada quilômetro, mais sinais de perigo surgiam. Entre as pedras, rastros de lobos riscavam a areia. Elias desceu da sela para examinar. As marcas eram frescas, profundas, feitas por garras grandes. Os lobos já rondavam. O cowboy voltou à cela, mantendo a mão no revólver, olhos atentos às sombras que se alongavam. O frio começava a cair, e com ele a noite, trazendo risco maior, a criança não sobreviveria à madrugada sem fogo ou abrigo. Enquanto avançava, a mente de Elias o traiu com lembranças antigas. Viu-se menino outra vez, em uma cabana humilde nas colinas do Novo México. O cheiro de pão assando, a voz de sua mãe cantando baixinho. Mas a memória logo se tingiu de sangue e fumaça. Uma noite de saqueadores, gritos quebrando a escuridão, o fogo consumindo tudo. Ele, escondido entre tábuas soltas do assoalho, ouvindo sua família ser arrancada para sempre. Engoliu em seco, piscando forte para afastar a lembrança. Não era o momento de fraquejar. Mas aquela pequena vida em seus braços reacendia algo que ele jurara ter sepultado, o desejo de proteger, de não deixar que a história se repetisse. O vento soprou mais frio. Elias notou que o bebê tremia, os lábios roxos pela queda brusca da temperatura. Ele parou o cavalo e, com as mãos firmes, enfiou a criança por dentro do casaco de couro, junto ao próprio peito. O calor do corpo adulto fez o bebê se acalmar por instantes. Aguenta firme, pequeno, sussurrou, a voz rouca. Não vou deixar que te levem. De repente, algo no chão chamou sua atenção. Marcas de rodas riscavam a areia endurecida, ainda nítidas sob a luz moribunda. Elias desmontou, agachando-se para examiná-las. Não eram marcas antigas, a borda da roda ainda tinha poeira solta, sinal de que a carroça passará havia poucas horas. Ao lado, pegadas desordenadas, algumas de botas grandes, outras leves, possivelmente femininas. Seu coração acelerou. O bebê não estava ali por acaso. Fora deixado por aquelas pessoas, ou sequestrado, ou descartado como um fardo indesejado. Elias não sabia qual verdade o esperava, mas uma coisa era certa, os responsáveis não estavam longe. Olhou ao redor. O horizonte já se cobria de sombras, e os abutres seguiam em círculos. O uivo distante de um lobo ecoou, carregado pelo vento. Elias apertou o punho. Não podia se dar ao luxo de ignorar os rastros. Se havia respostas, estavam adiante, talvez junto a homens armados, talvez junto à própria morte. Montou de novo, ajustando o chapéu contra o vento frio. A criança respirava fraca, mas viva, e isso lhe bastava. O cowboy sentia no fundo do peito que sua jornada não era mais apenas dele. O destino, caprichoso como sempre, o empurrava rumo a uma caçada em que não era o caçador, mas o guardião de uma vida que todos os abutres, visíveis ou invisíveis, desejavam devorar. Ele ergueu os olhos para a escuridão que se aproximava e apertou os estribos. Que venha o que vier. O som do trote ecoou pela planície, perseguido pelo grito dos abutres e pelo uivo dos lobos, enquanto Elias Montoya seguia as marcas de roda que poderiam revelar tanto a origem da tragédia quanto o próximo desafio de sua própria alma. As marcas de roda conduziram Elias por trilhas estreitas, onde a areia se misturava a pedras irregulares. A noite já se anunciava no céu, com estrelas surgindo uma a uma, como olhos atentos à sua jornada. O bebê dormia contra o peito dele, aquecido pelo casaco, mas a respiração frágil denunciava a fragilidade da vida que carregava. Elias apertava as rédeas, mantendo o cavalo firme. Cada curva, cada sombra no horizonte poderia esconder uma emboscada. E, conforme avançava, a lembrança de histórias ouvidas em tavernas e fogueiras ressurgia com força. Falava-se de um bando errante, liderado por homens sem honra, que cruzava aquelas terras como praga.
Ninguém sabia ao certo quantos eram, mas todos conheciam seus feitos: ataques a caravanas, saque a ranchos isolados, execuções sem motivo. E, talvez pior do que matar, era a crueldade com que tratavam os indefesos. Deixavam feridos à míngua, mulheres ao desespero, crianças ao vento. Elias respirou fundo. As pegadas no chão confirmavam sua suspeita: o abandono daquela criança tinha a marca da covardia típica desses homens. Enquanto refletia, flashes de memória voltaram como facadas. Recordou-se da noite em que sua própria família foi dizimada. Não por índios, como muitos diziam, mas por saqueadores que chegaram gritando, queimando, levando o pouco que havia. Seu pai tombara tentando resistir, sua mãe arrastada para a escuridão, seus irmãos silenciados antes de crescerem. Ele escapara apenas porque se escondera, pequeno demais para lutar, grande demais para esquecer. Agora, aquele bebê podia carregar a mesma sina, órfão pelo descaso, abandonado no deserto. Elias sentiu o peso da coincidência. Não era apenas destino, era um espelho cruel do passado. Parou o cavalo perto de uma elevação rochosa. Do alto, podia observar as pegadas que se estendiam rumo ao norte, mais recentes a cada passo. O bebê se mexeu em seus braços, soltando um som baixo, quase um soluço. Elias o embalou instintivamente, gesto que surpreendeu até a si mesmo. A dúvida, no entanto, o corroía. O que faria agora? Levá-lo ao próximo vilarejo e entregá-lo às autoridades parecia o caminho mais racional. Seria um peso a menos, uma responsabilidade que não lhe pertencia. Homens da lei poderiam procurar parentes, se ainda houvesse algum, ou ao menos arranjar uma família disposta a criar a criança. Mas Elias conhecia bem a realidade. Já vira órfãos largados em igrejas, crescendo na miséria, tratados como estorvo pela sociedade. Já vira também homens da lei venderem crianças para trabalhos sujos, como se fossem mercadoria. Confiar o destino do bebê a estranhos equivaleria a lançar uma moeda ao vento. O outro caminho era mais sombrio: assumir para si o fardo. Cuidar da criança em meio ao deserto, enfrentar fome, frio, bandidos e todo o inferno que vinha com isso. Elias não tinha nada para oferecer além de sua arma, seu cavalo e sua determinação. E ainda assim, algo dentro dele insistia que talvez isso fosse suficiente. Ele olhou para o céu estrelado, sentindo o vento frio lhe cortar o rosto. Lembrou-se de seu pai, homem simples, mas que jamais recuava diante da responsabilidade. Lembrou-se de sua mãe, que o embalava ao som de cantigas, mesmo quando não havia pão na mesa. Eles não hesitariam diante de uma vida inocente. A resposta surgiu nele como uma chama. Não permitiria que aquele bebê sofresse o mesmo abandono que ele conhecera. Não deixaria que a criança fosse mais um corpo perdido nas areias do oeste, esquecido como tantos outros. Aperto firme nas rédeas, voz baixa e decidida. Você fica comigo, pequeno. Se o destino te largou, agora sou eu quem segura a tua mão. O cavalo bufou, como se entendesse a decisão. Elias ajeitou o bebê junto ao peito, protegendo-o do vento que se intensificava. No horizonte, uma linha tênue de fumaça denunciava fogueiras de acampamento. O bando não estava longe. Ele sabia que enfrentar aqueles homens significava pôr sua própria vida em risco. Mas pela primeira vez em anos, a vida dele não era a única em jogo. E, em meio à escuridão da planície, o coração de Elias encontrou uma centelha de propósito que há muito se apagara. Seguiu em frente, solitário como sempre, mas não mais vazio. O sol declinava lentamente, incendiando o horizonte em tons de cobre e vermelho, como se o próprio céu prenunciasse sangue. Elias seguia o rastro das rodas e das pegadas, o bebê ainda aconchegado contra o peito, envolto no casaco de couro. O cavalo trotava cansado, mas obediente, guiado pela determinação de seu dono. Logo, a fumaça de fogueiras surgiu clara no horizonte. Elias desmontou, puxando o cavalo para trás das pedras, e avançou a pé. Cada passo era um cálculo silencioso, cada sombra, um aviso. A planície se calava diante do que estava por vir. Do alto de uma colina baixa, ele avistou o acampamento. Barracas improvisadas, carroça tombada como barricada, armas encostadas em troncos secos. Ao redor da fogueira, 4 homens riam alto, a fumaça de seus cigarros misturando-se ao cheiro agridoce de pólvora que impregnava o ar. O fogo crepitava, e as chamas projetavam sombras dançantes, grotescas, no chão batido. Elias cerrou os dentes.
Reconhecia o tipo: botas gastas, lenços cobrindo pescoços, olhos que não buscavam nada além da próxima presa. Eram predadores, e ele era a caça que ousava se aproximar. Ajeitou o bebê mais firme contra o peito, protegendo-o com um braço. Com a outra mão, checou o revólver, o tambor carregado, o couro do coldre lubrificado. O silêncio do deserto foi rompido apenas por sua respiração contida. Avançou até ser visto. Não fazia sentido tentar emboscá-los, eles eram 4, ele apenas um, e o elemento da surpresa duraria pouco. Olhem só o que temos aqui, enrosnou um dos bandidos ao notar sua aproximação. Os outros se levantaram, rindo, puxando armas. Elias parou alguns metros adiante, o chapéu cobrindo parcialmente o rosto. Quem de vocês deixou isso no deserto? Perguntou, erguendo o queixo em direção ao bebê. Sua voz era grave, firme, carregada de desprezo. Os homens trocaram olhares e gargalharam. Um deles, o maior, cuspiu no chão. Só era peso morto. E você agora carrega ele no colo. Vai ser peso morto também. O sangue de Elias ferveu. Pois então venham buscar. O silêncio se instalou, pesado. O fogo da fogueira crepitava como se marcasse o compasso da tensão. Elias colocou o bebê dentro da cela improvisada entre as pedras, em um ponto seguro. Depois voltou-se devagar, as mãos próximas ao coldre. O primeiro disparo quebrou o ar. Elias mergulhou para o lado, rolando na poeira, puxando o revólver em um só movimento. O estampido ecoou na planície. Um dos bandidos tombou de costas, o peito manchado de vermelho. O duelo começou. A escuridão crescente, iluminada apenas pelas chamas, transformava cada sombra em ameaça. Elias se movia rápido, aproveitando rochas e carroças como cobertura. Outro disparo silenciou a risada de um segundo homem, mas não sem custo, uma bala cortou o ombro de Elias, queimando sua carne. O sangue escorria quente, mas a dor não o paralisava. Ele respirava fundo, cada tiro calculado, cada avanço guiado pelo instinto de sobrevivência. O terceiro bandido veio correndo, faca em punho, olhos arregalados de ódio. Elias girou sobre o joelho e disparou quase a queima-roupa. O corpo tombou a seus pés, levantando poeira que misturava-se ao cheiro metálico de sangue. Restava o último. O maior deles, o líder, de sorriso cruel e olhos de aço. Armado com rifle, caminhava em círculo, tentando caçar Elias como fera no escuro. Você vai morrer sangrando, cowboy, em sua voz ecoava, carregada de ameaça. Elias, já cansado, sentia o peso da perda de sangue. Mas seus olhos buscaram a cela onde o bebê estava. O pequeno ainda respirava, imóvel, protegido pelo pano. Era por ele que Elias resistia. O bandido levantou o rifle, mirando. Elias avançou um passo, sem se esconder. O brilho do pôr do sol refletiu em seus olhos. O disparo ecoou. Elias caiu de joelhos, a bala atravessando-lhe o flanco. Mas em sua queda, puxou o gatilho. O último tiro, certeiro, atingiu o peito do líder, que cambaleou, derramando vida na poeira antes de cair sem fôlego. O silêncio voltou. Apenas o estalar da fogueira e a respiração ofegante de Elias preenchiam o ar. Com esforço, ele se arrastou até o bebê. O sangue manchava sua camisa, mas seus braços ainda eram firmes ao erguer a criança. O pequeno abriu os olhos, como se sentisse a vitória conquistada com dor. Elias apertou-o contra o peito, a voz rouca, quebrada, mas cheia de promessa. Enquanto eu respirar, você vive. Nem o deserto, nem os abutres, nem esses malditos vão te levar. A criança soltou um gemido suave, quase um suspiro de alívio. Elias sorriu pela primeira vez em anos, mesmo coberto de sangue e pó. O velho oeste havia lhe roubado tudo, mas naquela noite, entre corpos e fogo, devolvia-lhe algo que não sabia mais existir, a chance de proteger, de ser guardião. Ele se manteve de pé, vacilante, o bebê firme nos braços. Ao redor, o acampamento em ruínas era testemunha de que, às vezes, até no coração mais sombrio da planície, a vida insistia em florescer. O cavalo avançava a passos lentos, cada movimento refletindo o cansaço do animal e de seu cavaleiro. Elias mal se mantinha ereto na sela, a camisa ensanguentada grudava em sua pele, e a dor no flanco latejava como faca ardente. Ainda assim, seus braços permaneciam firmes, sustentando o pequeno embrulho que respirava contra seu peito.
Quando finalmente as primeiras casas do vilarejo apareceram, Elias soltou um suspiro profundo. As luzes fracas de lampiões iluminavam portas e janelas, e o cheiro distante de pão fresco misturava-se ao frio da madrugada. Alguns moradores, ao ouvir o som do cavalo, saíram às ruas. A visão os surpreendeu, um homem coberto de poeira e sangue, trazendo nos braços uma criança. Nenhuma palavra foi dita. Não precisou. O silêncio que se seguiu era de respeito, de reconhecimento. O olhar da comunidade compreendeu o que Elias havia enfrentado. Ele não buscava a glória, mas a presença dele, naquele estado, já o tornava um herói silencioso. Uma família de agricultores aproximou-se. A mulher, de olhos bondosos e mãos calejadas, ergueu os braços. Elias hesitou por um instante, como se largar o bebê fosse abandonar um pedaço de si. Mas, com delicadeza, colocou a criança em seu colo. O pequeno abriu os olhos e chorou, não de dor, mas de vida. O som ecoou pela rua, fazendo muitos sorrirem. Elias observou, em silêncio, o bebê ser envolto em um cobertor limpo, protegido finalmente pelo calor de um lar. Seus olhos duros suavizaram. Ele sabia que não podia ficar, mas também sabia que nunca se afastaria completamente. O Oeste o havia ensinado a vigiar de longe, como sentinela que não pede recompensa. Ao romper do sol, montou novamente seu cavalo. O horizonte se tingia de dourado, promessa de um novo dia. Sem olhar para trás, Elias seguiu, solitário como sempre, mas com o coração renovado. Atrás dele, o choro do bebê persistia, não como lamento, mas como música de redenção. E esse som, carregado pelo vento da planície, acompanhou Elias Montoya em sua partida, lembrando-lhe que, mesmo no deserto mais cruel, a esperança podia florescer. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, comente o que teria feito no lugar de Elias e inscreva-se para mais narrativas poderosas do Velho Oeste. Histórias de coragem, dor e redenção que ecoam até hoje, porque o passado nos ensina sobre quem somos. Cada clique seu ajuda a manter vivas essas vozes esquecidas, essas jornadas de homens e mulheres que lutaram contra o deserto, contra a injustiça e contra si mesmos. No fim, lembre-se, até no deserto mais árido pode nascer a esperança.